Oi, tudo bem? Então hoje eu queria falar de uma das minhas grandes paixões na vida, que é a comunicação. Eu atuo em comunicação, eu ouso dizer, desde que eu tinha 11 anos, quando eu comecei a escrever crônicas, né? Comecei a escrever crônicas imitando os grandes cronistas brasileiros, porque eu li aquela coleção Para Gostar de Ler, eu imitava os caras. Isso traçou um pouco o meu caminho, porque eu fiz psicologia, mas a comunicação sempre foi uma paixão, né? Então eu fiz artes cênicas, eu fui trabalhar com publicidade, da publicidade eu saltei para os roteiros, né? Fiz sempre uma carreira paralela, escrevendo para teatro, escrevendo para cinema. É, dos roteiros de filmes publicitários, filmes corporativos, eu fui para os roteiros de eventos também. E, enfim, eu andei em muitas áreas de comunicação. Hoje eu trabalho com a comunicação dos executivos, a comunicação individual e a comunicação entre eles, no grupo de executivos, e eu adoro fazer isso. E me dói o quanto a gente está vivendo no mundo, apesar da comunicação nunca ter sido tão fácil, né? Tão simples se comunicar. No WhatsApp, ali você grava a mensagem, tudo foi. Um momento onde a gente tá tão difícil se comunicar, né? Principalmente quando a gente vai falar do nosso país. Hoje é uma coisa assim que eu percebo que pessoas pararam de falar. Elas não se manifestam mais, elas não falam mais, tamanha a acidez, né? Tamanho o desconforto que a gente conseguiu gerar nesse espaço de comunicação a respeito de algo que a gente não tem como, né? Vou fazer o quê? É uma coisa que eu e você vamos ter em comum, que é esse país, que é o país que nós vivemos hoje, que nós vamos viver amanhã, mas não dá, né? Não dá mais para conversar. Eu vou ler uns trechos aqui hoje de um post que eu fiz há umas 2 semanas atrás, porque eu vivi uma situação nas redes sociais, isso é comum, né? Com amigos, pessoas que eu gosto muito, mas houve um estranhamento ali, que eu acredito a uma intolerância bendita, né? Há uma licença que a gente se dá para ser intolerante, porque em tese a gente é super bem intencionado, a gente está super certo e a gente está querendo melhor. E é muito comum a gente perder a noção de que o certo, o estar certo, depende muito do ponto de vista, depende muito da história que você viu, da história que você acompanhou e da interpretação que você deu para essa história. E isso tem muito a ver com o que eu faço. Eu escrevo histórias, eu crio histórias, né? Eu posso criar uma história de um vilão e fazer você se apaixonar, né, pelo vilão. Assim, não tem tanto filme que tem psicopata e a gente fala, nossa senhora, né? É o Hannibal Lecter. Você fala, nossa, que psicopata lindo. Então, assim, tudo é resultado de como aquela história foi construída na cabeça de cada um. Isso faz com que a gente imediatamente passe a ter uma generosidade com o outro. O outro que vem contar um fato, uma leitura que ele fez de um acontecimento, ele está contando a partir de paradigmas, de histórias que ele tem, e você está interpretando a partir das histórias que você viu. E que hoje também é muito complicado entender esse limite entre o real e o construído, o criado, a história contada, é muito tênue. Tem uma história que uma amiga minha me contou, eu nunca esqueço. O nome dela é Mariska Michalik. Eu acho essa história genial, porque é um palestrante qualquer explicando, assim, contando assim, para uma plateia essa coisa da administração dos conflitos. E ele pede para as pessoas se dividirem em grupos de dois. E a proposta é fazer uma queda de braço, né? Queda de braço. Você vai fazer uma queda de braço com a pessoa, todo mundo, o que todo mundo fez? Um pegava no lado do outro, fazia uma força desgraçada e, e se as pessoas tinham forças equivalentes, o que acontecia? Acontecia imobilidade. Ficava imóvel, parava, não andava, né?
E aí ele foi fazer a queda de braço com o assistente dele, um sentou de um lado do outro, eles puseram lá os bracinhos, e aí cada hora um deixava o outro dobrar o braço, então eles ficaram assim, dobravam um, dobrava para cá, dobrava para lá, dobrava para cá, dobrava, e cada um ganhou infinitas vezes, ganharia infinitas vezes, né? Isso é genial demais. Eu falo, meu Deus do céu, porque o que eu sinto que a gente está vivendo hoje é esse imobilismo, né? E um lado é tão forte quanto o outro, agarra e não vai sair, não vai para lugar, ninguém vai ganhar, ninguém vai vencer essa briga. Outra coisa que eu percebo nessa imobilidade, nossa, assim, que a gente se enfiou, né? E que é muito dramática, é mais dramática do que, entendeu? Você venceu, eu vencer, um bate-boca estúpido aqui no Facebook, ali no Instagram. Isso é muito pouco, né? Mas essa imobilidade está sempre baseada numa superioridade e inferioridade. Por mais que a gente se julgue não preconceituoso, ou que a gente se bata contra o preconceito, contra os filtros, ou contra a gente também olha para o outro, e se o outro tem uma opinião diferente, logo ele é inferior, logo ele está errado, logo ele é culpado. Quem você votou? Então você é culpado. E não é assim. Isso aí elimina qualquer possibilidade de conversa. Se a priori o outro é culpado, a priori a conversa acabou, né? Não existe. O outro é culpado quer dizer que você é superior, quer dizer que você é o bonzinho, você é o legal, você é o cara que estava certo. E é muito perigoso pensar assim. Toda vez que você puser alguém na mira e condenar e tiver com o dedo no gatilho para atirar, pensa duas vezes, porque isso é muito fácil que amanhã você esteja naquele lugar. Eu te juro, eu não vejo outra possibilidade hoje, né? A não ser a gente descer desses banquinhos, descer do banquinho ideológico, descer do banquinho religioso, descer do banquinho da esquerda, da direita, seja lá que banquinho for, né? Quando a gente olha de perto, como diz a música, né, de perto ninguém é normal. Então, quando a gente olha bem de perto, em tudo, tem defeito, tem problema, tem erro. Eu vejo muitas pessoas que votaram diferente de mim, né? Politicamente são muito diferentes de mim, mas pensam muito parecido em relação a outros assuntos, sabe? E é incrível, porque agora parece que isso vira um pacote, né? A pessoa virou um pacote. Dependendo de quem ela votou, ela é um pacote do mal ou um pacote do bem. Isso não existe. Tem gente que é radical para um lado, é radical para o outro. Essas pessoas não estão interessadas em se relacionar, né? Pessoas radicais estão interessadas em se alimentar daquilo que é uma coisa narcísica. É totalmente narcísico o radicalismo. Elas não estão interessadas em trocar nada. Então essas pessoas não me interessam. Terminando dizendo do ponto de vista de comunicação. Eu sou uma autora, né? Escrever um livro tem a ver com você ser capaz de criar empatia com todos os personagens. Um grande autor, ele se coloca na pele de todos os personagens e vê o mundo do ponto de vista daquela criatura, assim, com os preconceitos, com os ódios, com a bondade única daquela criatura. É assim que um grande autor se faz. Eu um dia quero ser uma grande autora. Então isso para mim é muito caro. Essa empatia com todos os personagens da história, alguma empatia, né, é fundamental para que uma história seja uma obra-prima. O que é uma péssima história? Uma péssima história, ela é feita de personagens que a gente fala chapados. Esse aqui é o mito. É um mito, e eu não estou falando daquele mito, estou falando qualquer mito, tá? Esquerda tem mito, direita tem mito, mas esse é um mito. Ele é bom, ele é legal, ele é ótimo, ele é bem intencionado, ele é o salvador, ele... Né? Esse aqui é o bandido, ele é um ladrão, é um filho da puta, ele é um canalha. Isso aqui é meio história infantil ruim, básica, Chapeuzinho Vermelho. Quando a gente é criança, sabe, tem o lobo é só ruim, a Chapeuzinho Vermelho é só legal. Eu não estou dizendo
que a gente deve passar pano para ninguém. Não é que você deve ignorar, fechar o olho. Acho que você pode muito bem criticar pesadamente uma pessoa e concordar com essa mesma pessoa em outro tema, em outro momento. Isso não, qual é o problema disso? E às vezes eu me sinto muito assim, principalmente nas redes sociais, sabe? Tendo que lidar com o lobo e a Chapeuzinho Vermelho. É um porre, né? É um porre. É imaturo. E a imaturidade é cara. A imaturidade sai muito cara para os brasileiros. Ou então é isso, que eu trabalho com os executivos, nas grandes empresas, do ponto de vista de tornar a comunicação mais fluida e a empresa, o negócio, o ambiente mais bacana, é exatamente isso, né? É olhar para a comunicação deste ponto de vista, de que todos os personagens eles têm uma profunda contradição dentro deles. Todos nós temos muitas contradições e essas contradições também é que nos tornam maravilhosos. Eu vou ler aqui um trechinho do texto aqui no meu computador, no meu blog. E aí é legal, porque se você achar bacana, você pode ir lá no blog, eu vou deixar o link e você vai lá e lê o resto. Tá bom? Vamos lá? No alto da terra Brasília, no meu coração e ao meu lado, duas palavras, permissividade e tolerância, se debatem. Se combatem, se confundem nos corações cheios de ódio do meu povo. Porque fomos e somos permissivos, porque toleramos o intolerável. É histórico, toleramos violências, abusos demais. Assim, a tolerância deixa de ser civilizatória e torna-se permissividade barbarizante. Deixamos falar, deixamos roubar, deixamos bater e o elástico já foi esticado demais. Deformou-se. Perdemos a noção do inegociável. Dessa dor, tristemente, nasceram carrascos da tolerância cheios de razão. E qualquer negociação com o lado de lá tornou-se criminosa. E qualquer palavra do inimigo tornou-se veneno. Tudo virou duelo e estamos autorizados pela mágoa a atirar primeiro ou atirar o mais rápido possível. Refletir virou luxo dentro da trincheira e nós, todos nós que fomos e somos permissivos historicamente com abusadores, estamos autorizados, enquanto vítimas, a alguma intolerância com o diferente. E é tudo uma coisa só. Uma cola só que nos une e nos imobiliza. Bom, gente, é isso. Tem horas que eu também tenho uma enorme preguiça de falar, não vou falar, não vou postar isso, porque é muito cansativo, né? Esse desgaste, essa agressividade, esse tiroteio, né? Mas eu sou uma pessoa de comunicação, vou continuar falando, eu vou falar. E vou falar contra paixões, contra muitas paixões. Estou um pouco acostumada a fazer isso, né? Porque eu já tive que falar muito contra paixões minhas, né? Contra paixões mesmo, às vezes homens que eu amava, porque eu era apaixonada, eu tive que falar contra aquilo que não era saudável. Então hoje eu me sinto muito confortável de falar contra a sua paixão. Se você é apaixonado por uma ideia, por um líder, tá ótimo, tá tudo bem, eu vou continuar falando, porque acho que isso é comunicação, e eu adoro comunicação, tá bom? A gente se vê semana que vem, tchau!